A graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Bom dia. Privilégio estar com vocês hoje. Tenho muita felicidade de poder ter os jovens também cantando com vocês, louvando. Me alegro muito com a vida deles, com o empenho que a juventude tem buscado. Para quem não conhece, a nossa juventude se chama Renove. E nós temos uma rede de pequenos grupos que se encontram durante a semana. E a cada 15 dias nós temos o culto dos jovens, o culto do Renove. E aqui vocês viram a banda do Renove. E a gente ama estar em relacionamentos e cuidar de pessoas. E os jovens têm feito isso de uma maneira muito bela. Ontem a gente se divertiu bastante com um testemunho muito bonito. De um rapaz que foi para o acampamento, mas que ele foi para o acampamento porque, na verdade, ele tinha sido já convidado para um pequeno grupo. E a maneira que, como foi contado, foi muito engraçado, porque ele é dessas casas de estudante, ele vem do interior, e o amigo dele que chamou ele também é do interior, estão estudando aqui há um tempo. E bem, né, ele convidou meio que num ambiente bem assim propício, que eu não vou poder dizer, mas para mostrar quando a pessoa está querendo realmente chamar o outro para o seu PG, não existe local. A pessoa foi lá e convidou, e o rapaz disse, que negócio estranho, não respondeu nada e ficou pensando sobre aquilo e foi para o pequeno grupo. Começou a gostar do pequeno grupo, começou a gostar das pessoas. E ele foi para o nosso acampamento também e disse que gostou muito. Ele falou que o pessoal perturbou tanto ele, era tímido, ele disse... Aí você pensou assim, que coisa estranha, né? Ele foi para o acampamento, entrou num quarto logo de gente que gostava de brincar, e ele tímido. Só que fez um efeito oposto. Ele disse assim, rapaz, esse povo é cristão e eles não são chatos. Eles são divertidos. Eles são brincalhões. E ontem ele deu testemunho aqui de que ele estava de fato tendo um compromisso com Jesus. O pessoal perguntou lá na faculdade para onde ele estava indo. Ele disse, eu estou indo para um negócio diferente. Ele, você está indo para uma festa? Ele disse, eu estou indo para uma festa de verdade. Porque ele estava indo para a festa de Jesus. Então a gente se alegra muito com o que Deus tem realizado através da liderança dos jovens. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, onde a pessoa está. E a gente precisa se dispor aonde nós estamos, né? Deus quer iluminar no velador onde está colocado, na faculdade, na sua casa, né? Na rua onde você está, no apartamento onde você está. E isso é muito importante. Às vezes nós sempre nos achamos, às vezes, inadequados de realizar algo que Deus tem para a gente. Mas quando a gente não faz o que Deus chamou a gente para fazer, existe um vácuo de liderança ali. Talvez no seu trabalho, dentro da sua casa. Então Deus está ali levantando você onde você está. Sem você fazer, se você não fizer o que Deus colocou no seu coração, vai faltar aquela pessoa exatamente naquele local. Deus não só levantou ministros na igreja, Deus levantou ministros espalhados no mundo todo, no seu trabalho, no local onde você está, na sua rua. Então entenda isso como palavra de Deus. Você é ministro e ministra do Senhor. Amém? Então a gente tem agradecido a Deus pela vida desses jovens. Hoje também eu estou muito feliz porque eu ainda vou poder falar com vocês sobre um tema que é o caráter do pai. Hoje é o último domingo que a gente está trabalhando esse tema em comemoração ao mês que tem o dia dos pais. Eu estou tendo o privilégio de ser papai, né? Minha esposa está grávida, carregando na sua barriguinha a Liz, uma menininha linda que eu já tanto amo. E para mim é muito especial ser pai. Eu venho de uma família que eu fui muito amado, eu sou muito amado. E desde cedo eu pude receber carinho e valor dentro da minha casa. Eu recebi beijo, abraço dos meus pais em excesso, recebi palavras de afirmação em excesso, recebi transparência em excesso. Meus pais eram pessoas que não tinham dificuldade em expressar o amor e também não tinham dificuldade em expressar suas falhas.
eles pediam perdão na frente da gente quando errava. E pediam às vezes desculpa quando o erro deles afetavam a minha irmã e a minha priminha. Minha priminha foi uma pessoa que meu pai e minha mãe adotou. Ela teve um problema com seu pai, o pai dela não a assumiu quando pequena. A sua mãe teve sempre muitas dificuldades e há pouco tempo faleceu. E hoje a minha prima é a minha irmã. A gente a recebeu como minha irmã. Além disso, pude ver dentro dessa família a Michele. A Michele, praticamente uma moradora de rua, que era usada por vários homens na cidade de Carpina. Ela teve meningite aos 8 anos de idade e isso afetou o seu cérebro de uma forma que praticamente ela ficou, vamos dizer assim, com uma paralisia de desenvolvimento cognitivo, de conhecimento, a partir daquela idade. Então ela ficou com a mente infantilizada. Mas a gente conheceu já a Michele talvez com 22 anos, e com aquela mente de criança, porém muito sexualizada por causa do ambiente em que ela era tratada. Eu fiquei chocado porque eu tinha vários amiguinhos na rua, eu tinha meus 13 anos, talvez 13, 14 anos, e eu ficava sabendo que amigos meus de rua, de 14, 15 anos, já tinham abusado da Michele. Já tinham se aproveitado da Michele. E contavam histórias assim que eu ficava abismado de às vezes ter dado um doce a ela, alguma coisa, para poder se aproveitar dela. E a minha mãe conheceu a Michele, conversou com meu pai, trouxe a Michele para casa. E a Michele apenas dormia em casa, porque ela tinha uma mãe, mas passava o dia com a gente. E minha mãe começou a dizer quanto ela era valiosa, quanto o corpo dela não foi feito para aquilo. E começou a dizer a importância dela estudar. E ela tinha que entrar no colégio. Mas sempre foi uma crise muito grande, porque Michele tinha suas recaídas. Inclusive, peço oração pela Michele. Michele estava tão bem e teve uma recaída agora. Michele estava muito bem, muito bem. Mas aí eu passei mais de, 15, 18 anos, eu nem sei contar aí. Se ela talvez entrou com uns 13 anos na minha vida, realmente eu passei, acho que cerca de 16 anos convivendo com a Michele na minha casa. Então, o caráter do pai implantado nos meus pais fez muita diferença na minha vida. E eu tenho uma responsabilidade muito grande hoje em ser um pai para minha filha. Minha oração é que Deus me dê a capacidade mínima de pelo menos replicar o que eu recebi. Por outro lado, a minha esposa não recebeu nada disso. No sentido, claro que Deus deu algo para ela que eu vou compartilhar com vocês, mas eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa e considero ela um milagre que Deus fez na vida dela, porque minha esposa não cresceu com um carinho tão forte, paterno, como eu. Na verdade, ela tinha a presença do seu pai na primeira infância, tinha um pai carinhoso, mas que marcou muito negativamente a sua vida, pela forma como ele tratou a sua mãe, pela forma como, após o tratamento com sua mãe de desvinculação e traição, depois tratou ela. E isso causou um buraco muito grande no coração da minha esposa, quando criança e pré-adolescente. Porque o trauma da separação e do tratamento paterno naquela fase fez com que a imagem masculina e a imagem de paternidade se quebrasse bastante. E como se isso já não fosse suficiente, os tios, os homens que tinham próximos também falharam da mesma maneira. Então toda referência que estava ao redor, masculina, paterna, ao redor da minha esposa, falhou com ela. Então ela cresceu até um certo ponto, acreditando de fato que o homem não tinha um bom caráter. Que pelo menos ele poderia ou iria falhar nesse ponto. Deus deu a possibilidade dela ter uma mãe que sempre a amou muito e se esforçou muito por ela. A mãe dela pôde casar com um novo homem que a adotou o irmão dela e adotou até outros filhos que são primos e que hoje ela também considera como irmãos e que assumiu o papel de pai. Mas a transformação da cabeça da minha esposa não aconteceu especificamente pela adoção, mas pela conversão.
Apenas quando Lídia se converteu com seus 15 anos de idade, foi que ela começou a entender que Jesus era o paradigma, era o referencial, era o homem, e era aquele que era o pai. E ela começou a entender que os seus traumas e a sua vivência não podia determinar a sua maneira de ver a vida. Isso não foi fácil, porque ela teve que abrir mão daquilo que marcou ela para dar agora a mão e receber uma crença, uma fé de que o que Deus diz sobre o homem é o que é verdade. Isso foi uma transformação. Eu posso dizer que hoje eu estou casado com uma mulher diferente, porque se eu estivesse casado com uma mulher que passou por todo esse trauma e que me conta a história e que passou por tudo, eu não seria casado com essa Lidiane. Eu seria casado com uma mulher que não me daria espaço, seria extremamente ciumenta, que ia me controlar, que não ia nunca me respeitar, porque ia sempre ter medo e tentar, de alguma forma, me podar, e com medo de que eu fizesse algo, ia tentar manter o seu espaço de uma maneira mais rígida. Não ia ser tão doce, mas agressiva nas conversas, especialmente nas brigas. E não é isso que eu vejo e tenho convivido, porque ela passou por uma transformação. E é claro que ela tem, às vezes, suas crises e seus problemas. E graças a Deus que Deus é a referencial do nosso relacionamento para ajustar tanto a mim quanto a ela, porque eu também tenho os meus defeitos de pecado de homem e que falho com ela. Mas por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque a gente está falando sobre caráter de pai. E o nosso assunto hoje tem a ver com... Pegando aí? Joia, tranquilo. Sobre maturidade. Amadurecer é muito difícil. E para ser um bom pai, por exemplo, ou uma boa mãe, você tem que amadurecer. Pela falta de maturidade do pai de Lide, ela sofreu bastante, seu irmão sofreu bastante. E a gente vai tentar chegar aqui a uma conclusão do que é maturidade e do que a Bíblia fala. E ser maduro, tem muito a ver com processos de frutificação. Trabalhar com ideias de dar fruta, né? de você dar algo saboroso para alguém. Então, quando você fala de maturidade, você já pensa lá algo em fruta, né? Não, a árvore que está dando um fruto, e um fruto gostoso. Não estou falando de um fruto que talvez está doente. Só que a gente sabe que para amadurecer, um processo é doloroso. Pelo menos, até se você continuar pensando aí, nessa dinâmica da árvore. Porque a árvore, para apresentar uma fruta linda como essa, ela recebe chuva, recebe calor, ela passa por estações, e que não é fácil para ela. E para sair de uma semente, brotar, passar por uma transformação, sair daquele estado mais bruto, verde, para se tornar uma coisa mais maleável e doce, aconteceu muita coisa, bastante coisa, para que aquele fruto fosse algo saboroso, gostoso, e que desse vida a quem pudesse comer dele, se saborear dele. Então, entendendo essa experiência pessoal que eu compartilhei com vocês, e entendendo essa dinâmica do que eu estou querendo introduzir sobre amadurecimento, um dos caráteres de Deus para a gente é que Ele é maduro. Ele não é maduro porque Ele está passando por fases de sofrimento, embora a Bíblia fale em Hebreus que Jesus, Ele aprendeu em meio ao sofrimento e se tornou o nosso Salvador. Mas ser maduro é passar pelas situações e não se tornar amargo, mas se tornar alguém que abençoa.
Então vamos aprofundar um pouco mais isso. Amadurecer é entender que as situações vão ocorrer para todo mundo. Todo mundo aqui sofre, sem exceção. Talvez uns passaram por situações mais traumáticas do que outros. E essas coisas nos marcam. Mexem com a gente, mexem com a nossa estrutura. Eu não tenho ideia, eu não tenho noção das situações pessoais que cada um de vocês já passaram. Mas conhecendo alguns aqui, eu sei que tem coisas que partem o coração. Situações familiares, situações que mexem com a situação física do corpo, de saúde, situações de perdas de entes queridos, relacionais. E como é que a gente amadurece numa situação dessa? A Bíblia fala sobre isso de uma maneira interessante. Como eu falei para vocês, amadurecer, se tornar alguém apto, é na verdade apto para doar. O inverso disso é se tornar alguém que talvez queira até tirar. Alguém que tem o sentimento de que o mundo, ou alguém, ou a vida, ou quem te machucou, ou Deus, está te devendo. Isso não é justo. Isso está errado. Eu preciso de uma compensação. Mas uma árvore madura, o que é que ela faz? Ela frutifica. Ela não seca. Ela não adoece ao ponto de dar um fruto cheio de bicho, azedo. Mas ela dá fruto que, de fato, alegra o coração de quem come. Acompanhe ainda comigo essa situação. Eu sei que, para muita gente, por exemplo, eu usei esse exemplo de família, e eu quero encorajar você a entender que, como líder, quando a gente entende o amadurecimento que Deus tem para a gente, Deus quer iniciar conosco uma nova história. Eu percebo muito na Bíblia isso também. Gente que tinha uma história, encontra-se com Jesus e tudo se faz novo. São filhos que foram deixados às vezes pelos seus pais de alguma forma, mas por entenderem o amor de Deus e o cuidado que Deus tem pelos seus filhos, tem um amor profundo pelos filhos que Deus deu a ele. E tem um carinho e um cuidado que jamais receberam. São pessoas que talvez são maltratadas dentro do ambiente de trabalho, pelos seus chefes e até pelos seus colegas, mas por entender como Jesus trata os seus com amor, com carinho, com devoção, não trata ninguém assim, trata os outros com cordialidade, com sensibilidade, com franqueza e com transparência. Não faz aos outros aquilo que as pessoas fizeram. Entenderam que nesse processo, eu não sou o que me fizeram, mas na verdade, eu sou o que Ele me fez. Conhecer a Jesus é ser transformado por uma vida que, quando entra na nossa, Ele começa a determinar a nossa vida. Então eu já não sou mais determinado pelos meus traumas, eu não sou mais determinado pela minha história, eu não sou mais determinado pelo que me aconteceu, mas eu sou determinado pelo que aconteceu com Ele e como isso mexe com a minha vida. E esse é o poder do Evangelho, de transformar realidades que talvez seriam infrutíferas, secas, mortíferas, e dar vida. É pegar um ambiente completamente estéril, seco, e fazer nascer uma árvore que dá fruto. Então eu já não sou mais o que me fazem, eu sou o que Ele me fez. Então o meu caráter, a minha vida, a minha história é determinada por quem Jesus é.
Eu posso ter sido criado em um ambiente de muito rigor e de truculência e intolerância. Mas eu conheci um Deus e um Jesus que é doce, cuidadoso e que nunca chega para mim quando peco, cheio de truculência e de raiva, mas é uma voz do Espírito Santo. Que como lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, ao invés de chegar, que foi isso? Eu dou tudo para vocês e vocês fazem isso? Ele falou assim, o que foi que vocês fizeram? Onde é que vocês estão? Fazendo perguntas, esperando um coração que declarasse o seu pecado e confessasse. Porque Jesus, Deus é interessante. Ele não é o acusador. Satanás, que chega passando na nossa cara todos os nossos erros. Ele faz uma coisa que um psicólogo que é muito bom, um terapeuta sabe fazer. Faz boas perguntas, que nos levam a respostas pontuais, que são a resposta que nós mesmos damos respostas para as nossas próprias perguntas. Por que vocês se esconderam? Quem foi que disse a vocês que vocês estavam nus? E a consciência de pecado cai e a confissão. Então Deus faz uma nova história na nossa vida quando Ele entra na nossa história. Porém, a gente precisa ser completamente moldado com essa história, mexido com essa história, transformado por essa história, saber o que Ele fez por nós, quem Ele é em nós, porque se a gente não fica mexido pela forma como Jesus não nos trata, nós não vamos tratar nunca, por exemplo, a nossa esposa de uma maneira diferente. Se nós não ficamos constrangidos como Jesus nos trata quando a gente erra, sempre vamos ser um homem grosseiro tratando a nossa esposa quando ela tiver algum erro com a gente. Mas quando é que Jesus é grosseiro comigo? Quando é que Ele fala em tom alto, extremamente arrogante, dizendo que Ele é dono de tudo, que se não fosse Ele eu estava morto mesmo? Quem é dono dessas coisas sou eu. Como é que Jesus me trata? Há cabimento no meu relacionamento com Deus, da maneira como Ele me trata, de eu tratar as pessoas como eu tenho tratado? Então, ser mexido com essa história, o Evangelho, mexe com uma forma que eu mexo com as pessoas, como eu falo com as pessoas, como eu trabalho com as pessoas, como eu me relaciono. Só que eu preciso ser mexido com Jesus, eu preciso me constranger com essa história, eu preciso cair em si e dizer, uau, que paciência, hein, Jesus, comigo, hein? Como o Senhor não desiste de mim, hein? Como o Senhor é delicado, e como o Senhor é doce, hein? Como o Senhor é amigo, hein? O que é que eu estou fazendo da minha vida, hein? Tratando as pessoas como eu estou tratando, hein? Preciso me colocar nessa situação. O que é amadurecer? A Bíblia fala que amadurecer é chegar à plenitude de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. O que é maturidade? Está escrito aí no último. Vamos ler todo mundo junto? Atingindo medida da plenitude de Cristo. É interessante que esse texto está todo junto, né? É a comunhão, porque estamos em unidade. É conhecer a Jesus, o Filho de Deus. Então, cada vez que eu conheço Ele, isso mexe com a minha vida. Conhecer Ele é se conhecer, porque eu nasci para ser mais semelhança de Deus. Então, o que é amadurecer? É pagar as contas? É se tornar autônoma, individual, uma pessoa independente? Não, é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Isso é se tornar maduro. Então, a pessoa pode ser bem independente, dono de um monte de coisas, ser a pessoa mais imatura do mundo, porque a sua vida não tem características marcantes de Jesus. Pode ter muitas coisas, ter bastante idade e ser imatura. Porque a marca de maturidade
é Cristo. E isso mexe com a gente. Porque quem determina a maturidade na nossa vida é o Senhor Jesus. Ser maduro é ser uma pessoa descentralizada, é ser uma pessoa que pensa menos em si. A gente já deu alguns exemplos assim. Não é uma pessoa que está ali centrada, afogada, pensando em si, é o seu mundo. É uma pessoa que entende que a sua vida é voltada para o outro. E aí eu queria que você prestasse atenção nesse texto que fala sobre criação de filhos, em parte, amadurecimento. A Bíblia diz o seguinte: nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se. Desculpa. Dá uma volta aí, acho que passou 3 vezes. Vamos lá. Aí. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha só esse texto que a gente falou no início. Ó. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, do Evangelho, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nós estamos chegando ao fim do nossa reflexão aqui. A gente precisa fechar com esse pensamento aqui. O que é disciplina, meus irmãos? Eu coloquei uma imagem aqui que eu achei bem de disciplina. É muita disciplina desse au-au aí. Disciplinar, um bom pai sabe disciplinar um filho. É como uma árvore mesmo. Vamos continuar com essa imagem. É podar uma árvore que talvez está com, vamos dizer assim, crescendo espinhos. Uma criança, ela é uma coisa linda, mas ela nasce com o coração voltado para o egoísmo. E um bom pai, uma boa mãe, ela tem o entendimento de ajudar a criança a não ser ensimesmada. Ela ajuda a criança a sair do seu universo primeiro só sua mãe e o leitinho, depois só aquele ambiente familiar, depois só os seus coleguinhas, porque a criança às vezes compartilha o brinquedo, mas depois quer o brinquedo de volta e brinca e briga lá. Mas a criança, ela precisa entender que ela está dentro de uma esfera familiar, ela pode cooperar ali dentro daquele ambiente. E que existem os seus amigos, que ela também precisa ser parte daquele ambiente. E que existe uma cidade. E bons pais ajudam os seus filhos a entenderem que eles não estão isolados. A disciplina evita que o filho se machuque e machuque os outros. Então, evita que um filho seja ensimesmado. Disciplina para o Senhor, para que ele adore a Deus também. A sua vida seja para Deus. Por isso que toda disciplina de pais cristãos também entende que a vida do filho tem que ser uma vida voltada para o Senhor e para o próximo. E o que é que acontece? Como o texto falou, toda disciplina não parece motivo de alegria. Minha mãe tinha uma especialidade na disciplina, inclusive de jogar tamanco à distância. Ela poderia ganhar nas Olimpíadas. E eu nunca gostei da disciplina da minha mãe, mas sempre ela dava as explicações que eu não tinha argumentos no momento. Até hoje não tenho. E me ajudou muito, mas chorava muito e ficava chateado na época e tal. E como aquilo foi importante. Menino, tem que tirar a toalha da cama. Eu disse, deixa ela molhadinha, eu pelo menos durmo mais tranquilo, mas vai estar mais refrescante. Ela, se você não tirar, você vai apanhar. Eu disse, com um argumento desse, quem é que não tira, né? Arruma o guarda-roupa. Mãe, eu sei como é que as roupas estão, eu não preciso ficar arrumado, não. A roupa amassada está na moda. Eu vou amassar a sua cara, ela falava. Então, eram coisas assim que ela falava que, assim, mudava a minha maneira de agir. Só que minha mãe falava uma coisa sempre assim, ajudando. Ninguém vai tirar a sua toalha quando você estiver maduro, não.
E se você estiver casado, você vai dar esse sofrimento para sua esposa, né? Minha mãe sempre introduzia alguma coisa como se fosse para os outros, para os outros, para os outros. E às vezes, quando a gente estava dentro do ambiente familiar, ela sempre falava para ela: você vai fazer com que eu fique sofrendo aqui, tem eu, tem seu pai, você tem que ajudar. Então era uma coisa assim, ó, eu sou um adolescente, eu tenho muitas coisas para me preocupar, mãe. Caramba, eu cheguei do colégio, vou assistir televisão agora. E minha mãe fez eu conseguir ver outro aspecto, me fez amadurecer. E hoje produziu fruto de justiça e de paz contra as pessoas e de justiça. Claro que esse texto está falando de algo maior, justiça de Deus e justiça para o próximo, e de paz. Quando alguém não é exercitado de disciplina, se torna uma pessoa tão egoísta que ela não tem paz com o próximo, ela arranja confusão para se livrar. Ela não pensa no próximo, ela pensa em si mesmo. Uma pessoa que ela não foi disciplinada, você vê uma criança mimada, é uma das coisas mais complexas de se ver. Aquela criança que deita no chão, no hiper bom preço, dizendo: eu quero esse chocolate. E você tem que pedir paciência, que você dá vontade de dar na mãe, né, da criança, assim. Você fala: Deus me perdoe por isso, porque isso não está certo. Me ajuda a ajudar essa mãe. Mas é ruim, porque a pessoa vai educar. E vai educar uma criança que vai, às vezes, é assim: eu quero, faça o que eu quero. Então, o fruto é para o outro. Outro aspecto, quando a gente não tem, quando a gente não poda e dá o exemplo, nós precisamos dar o exemplo, como bons disciplinadores, a gente não produz esse fruto. Jesus foi o maior exemplo de toda a história, né? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, amabilidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Então ele é o próprio fruto sendo exposto para a gente. Mas quando a gente não faz isso, gente, e quando a gente não consegue passar pelas dificuldades, sabe o que acontece? O texto fala para a gente: acontece raiz de amargura. A raiz de amargura é você acreditar que os seus sofrimentos não podem produzir com Deus amadurecimento. E aí a gente se revolta. A gente fica amargo, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica decepcionado. E eu tenho visto às vezes muitas pessoas dentro da igreja amargas. Pessoas que não conseguiram ressignificar o seu sofrimento em algo positivo. Como eu estou falando uma coisa muito dura, eu prefiro colocar uma coisa engraçada ali. Mas eu tenho, às vezes, confrontado muitas pessoas amargas dentro da igreja. A amargura, como o mesmo texto de Hebreus fala sobre o que é: ninguém se exclua da graça de Deus. A graça de Deus é você conseguir passar por um momento tão difícil na sua vida, mas você descobrir Jesus, o sofredor da história. Jesus, ele não é a pessoa que te exclui do sofrimento, porque ele mesmo falou que nós teríamos aflição nesse mundo, mas ele falou assim também: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu quero te dizer uma coisa, eu também sofri. Eu sei que você está passando, porque eu sofri de uma maneira universal. O meu sofrimento foi cósmico, eu entendo o que você está passando, mas eu quero dizer para você que comigo, o seu sofrimento pode apontar para a glória de Deus. Eu posso te dar um novo significado. Eu posso te fazer amadurecer. Eu posso te dizer uma coisa: eu posso usar até teu sofrimento para que outras pessoas não passem mais por ele. Eu posso usar a tua experiência para que você possa ajudar outras pessoas. Como Lídia pode ser uma mãe tão diferente, cuidando de sua filha, escolhendo uma família diferente pelo que ela passou? Eu não sei a sua história, mas eu sei que Deus pode fazer algo diferente, te amadurecendo, porque você conhece a sua graça. E você não precisa ser amargo e gritar e dizer: alguém me deve, Deus me deve. Deus doou a sua vida por você, para te resgatar e te ressignificar, e te dar uma nova história. Isso é amadurecer. Isso é transformar a tua vida, e Ele quer que você seja livre.
Para finalizar, como eu falei que estava finalizando, mas pastor tem que finalizar 2 vezes. Eu não vou ler esse texto. Paulo diz o seguinte, em Coríntios, você pode ler em casa o capítulo 10 e o início do versículo 11, que o verdadeiramente livre é isso aí, ó. Tudo pode fazer, mas ele falou, não vou deixar ser dominado por nada. Porque Paulo dizia o seguinte, ser livre é pensar no outro. Aí sabe como é que ele conclui no versículo 1 do capítulo 11? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O caráter do pai, gente, é alguém que é tão maduro que parou de pensar em si mesmo só e agora dedica a sua vida a outra pessoa, como um pai que dedica a sua vida a uma criança. Todos nós precisamos amadurecer. Queria convidar você a fechar seus olhos agora, fechar sua cabeça. E nisso que a gente conversou hoje, há algo na sua vida que é necessário amadurecimento? Existe alguma raiz de amargura? Ou existe algum trato em que não está sendo frutífero, ou seja, eu não estou dando algo em que as pessoas estão podendo se alimentar. As pessoas estão conseguindo morder o fruto, mas estão amargando, na verdade, porque eu estou talvez agindo de uma maneira dura, de uma maneira cruel, de uma maneira ríspida. Ser maduro é agir conforme Jesus Cristo. E aí eu quero orar por mim, meus irmãos, e eu quero orar por todos vocês, porque todos nós precisamos amadurecer em algum ponto em nossa vida. Ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, te pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos revista, Senhor, com o Espírito do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor nos dê amadurecimento, Senhor. Que o Senhor nos torne conforme o Senhor é, Deus. O Senhor nos dê o fruto do Espírito, Senhor. Que nos dá amor, alegria, paz, longo ânimo, Senhor. Deus, como estamos estressados, Senhor. Mas nos dá esse longo ânimo, essa forma longa de ter um ânimo para não se estressar, mas para poder perdoar. Ó Deus, nos dá um coração amável, Deus. Nos dá bondade, Deus. Mansidão, Deus. O Senhor nos torna pessoas fiéis, porque o Senhor nunca nos trai, Pai. O Senhor é tão fiel conosco, a Tua aliança é inquebrável com a gente. Nos torna homens e mulheres fiéis, Pai. E, Senhor, precisamos de domínio próprio. Para não agir conforme a nossa emoção, a nossa maneira de ser e acreditar que aquilo é o nosso temperamento, ou é o nosso dia, é o nosso jeito de ser, porque Deus, nós pertencemos a Ti. O Senhor é o nosso dono, o nosso coração é Teu. E queremos viver para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Por isso nos amadurece e que sejamos completamente entregues a Ti. Eu te agradeço pela Tua igreja aqui e te pedimos de fato a cada dia mais conversão do nosso coração ao Teu. Se há alguém aqui ainda que não te entregou o coração, Jesus, transforma essa vida, incomoda eles para que eles entendam, Pai, que não existe vida longe de Ti, Deus, e que eles podem ser maduros, uma vida alegre e livre em Tua presença. Em nome de Jesus, amém.